Bom, gente, eu acho assim que esse é o questionamento, acho que de muitos professores, né? Que às vezes se encontram em situações onde o aluno tá muito entediado, né? Você vê que seu aluno não tem tanta motivação para poder estudar, para poder fazer as atividades da aula. E assim, existem inúmeros fatores que, né, podem estar relacionados a isso. Só que aqui a gente vai falar um pouco da solução, né? De como driblar essa questão aí da falta de motivação do aluno para a aula e a falta de motivação dele para poder fazer essas atividades que a gente propõe depois das aulas, né? Os homeworks, os trabalhos, ou até mesmo para que ele consiga praticar a língua fora da sala de aula, né? Porque a gente sabe que se ele quer aprender inglês, e aqui a gente está falando principalmente, né, do inglês, mas são dicas também que servem para tudo quanto é situação. Mas enfim, que a gente sabe que não tem como ele aprender inglês só com o que ele vai ver na aula com a gente. Ele precisa ter contato com a língua, ele precisa ter esse contato diário também, porque senão não adianta. Ter essa conexão dele mesmo, assim, não dependendo de nós como professores. Então a gente vai falar um pouco desses fatores. Vou citar três coisas aqui super importantes, né? E uma tá ligada à outra. E a primeira é que a gente precisa conhecer bem os nossos alunos. Para que a gente consiga fazer com que eles fiquem mais motivados para a aula, né? Que a gente consiga fazer com que eles estejam ali comprometidos, né? Façam as atividades, etc e tal. Primeiramente, nós temos que conhecer os alunos. E aí vocês vão perguntar, mas por quê, né? Que relação que isso tem? Bom, através do que a gente descobrir dos nossos alunos, da gente conhecendo eles melhor, é que a gente vai começar a trabalhar com o que eles gostam, tá? E isso para poder motivar ele tanto no momento da aula quanto depois, né, no que ele precisar praticar, fazer de atividades. Então, como que a gente vai conhecer bem os nossos alunos? Gente, é conversando, entrando ali no mundo do aluno, ouvindo o nosso aluno, estabelecendo uma conexão legal com ele, né? Estabelecendo uma relação legal. E aí, aos poucos, a gente vai criando esse vínculo e a gente já vai conhecendo o nosso aluno. Né? Vocês têm os alunos de vocês, vocês conhecem eles, tipo, do que eles gostam, do que não gostam. Ah, tem um que adora jogar Free Fire, tem outro aluno que gosta mais disso, disso e daquilo. E aí, você vai pensar em formas de atrair o seu aluno a partir do que ele gosta. Né? Existe uma outra técnica melhor? Desconheço. Então, assim, eu acho que isso é realmente muito eficiente. Motivar o aluno, chamar a atenção dele, atrair a atenção dele para a aula de inglês e também para poder praticar coisas depois da aula, através de temas, de tópicos que ele gosta. E aí quando você conhece o seu aluno, que você tem uma relação com ele, cria uma conexão com ele, você faz isso com facilidade, né? Você descobre isso com facilidade. Então, é muito melhor gerar essa motivação no aluno a partir do que ele realmente gosta. Então, por exemplo, até coloquei aqui um exemplo para eu não esquecer. Eu tenho um aluno que ele tem aproximadamente, acho que 16, 17 anos, e ele gosta muito de Dark. Então, gente, eu sei que é um assunto que ele gosta. Eu fiz uma aula uma vez, acabei assim que sem querer, a gente entrou no assunto, eu aproveitei, e a aula quase que foi toda sobre o tema de Dark. E a gente trabalhando conversação, né, trabalhando legal todas as habilidades, né, as 4 skills, e só que no tema que ele gosta. Então aquela aula foi super interessante para esse aluno, né? A gente conseguiu desenvolver bem, e aí eu pedi para ele me contar da série, quais eram os personagens favoritos. Então, olha, foi tudo a partir do que o aluno gosta. Eu conheço o meu aluno, eu crio uma conexão com ele, né? Eu tenho um relacionamento legal com esse aluno. A partir disso, eu já vou saber do que ele gosta, do que não gosta, o que funciona mais para ele ou não. E aí foi isso que eu fiz com esse meu aluno, gente. Trabalhei Dark, que é a série que ele é apaixonado, e fomos falando disso a aula inteira. Deu para trabalhar, tipo, muito vocabulário diferente. Então, olha que ideia legal, né? Então, como que você vai atrair a atenção do seu aluno, como que você vai motivar o seu aluno para a aula e para estudar depois da aula? Começa a partir do que ele gosta. Conheça o seu aluno, descubra o que chama a atenção dele, o que ele gosta de fazer, né? O que motiva ele, e por exemplo, o que fazem no tempo livre,
E aí, a partir disso, você vai descobrir o que que ele gosta, não gosta, e você vai criar as suas aulas com base nisso. Tá? Me contem aqui, gente. Então, eu dei esse exemplo do que eu fiz com o meu aluno sobre Dark, né? Que é a série que ele ama, e a gente fez uma aula sobre isso. Ele ficou super empolgado e motivado e tal. Mas me contem aqui se vocês também já fizeram uma aula tipo personalizada para o aluno de vocês, com base naquilo que eles gostam, tipo um tema que você percebeu que seu aluno gosta de falar sobre esse assunto, qualquer coisa do tipo. Me contem aqui. Compartilhem experiências, né? Me contem o que que vocês acharam. O que que vocês acharam, não? O que que vocês fizeram? E aí, loucura. Vou aguardar vocês me mandarem, gente. Então, olha, anotem aí, tá? Não existe forma melhor, não existe forma mais eficaz de motivar os alunos, de atrair a atenção deles, do que começar, né? De um ponto assim, de um assunto que eles gostem, de um tema que eles têm prazer em falar, que eles realmente vão ficar motivados. Me contem aqui. O que é que vocês fazem para poder deixar a aula de vocês tipo mais personalizada, para poder chamar a atenção do aluno através daquilo que ele gosta? Qual assunto, né? Então, o assunto que eu citei, que foi meu exemplo, eu chamei a atenção do meu aluno através de Dark, porque era algo que ele gostava de fazer. O tempo inteiro eu ia perguntar: hello, how are you doing? What did you do on your weekend? E aí ele só falava assim: I watched Dark. E aí eu vi e falei assim, gente, esse menino é meio louco com Dark, vou falar alguma coisa sobre isso, surgiu a oportunidade, a aula foi toda disso. Então, o Rubens falou aqui. Eu gosto de falar sobre música na primeira aula. Pergunto os cantores, as bandas favoritas e trago atividades usando as músicas desses artistas. Não, isso é ótimo. E ainda mais música, né, gente? Os alunos gostam muito também de aprender com música. Quando, nossa, eu tava aprendendo inglês, pra mim era tudo. Era meu sonho ter música, assim, pra gente trabalhar na sala de aula, né, na escola. E aí eu queria cantar, queria fazer tudo. Eu queria cantar, mas não cantava, né? Se a Elisa tiver aqui, ela vai estar de prova, que estudou comigo, eu ficava um pouco com vergonha. Mas eu amava trabalhar as músicas também. E com certeza isso é um ponto muito legal para motivar os alunos, né? A teacher Renata falou: meu aluno gostava bastante de viajar, então comecei a personalizar algumas aulas. Por exemplo, going to the restaurant in France. Incrível, incrível. Então, se você conhece o seu aluno, né? Olha que legal. Você sabe que ele gosta desse tema, que ele tem interesse por esse assunto. Olha como que fica interessante a gente planejar uma aula. E eu acho que tem isso também, né, gente? Do aluno sentir que a gente está fazendo isso, né? Pensando nele. Eu acho que ele percebe, sim, que a gente pensou, que a gente planejou aquela aula para ele, né? Então, essa coisa do personalizar as aulas de acordo com o que eles gostam é realmente algo que dá muito certo. A Gabi falou: nunca fiz, mas é uma ótima ideia. Já que eu já coloquei perguntas no meio da aula para descontrair, mas não a aula inteira. Entendi, Gabi, é muito interessante, tá? Então, comece a pensar isso em coisas que o seu aluno gosta. Meu aluno gosta de assistir Peppa Pig. Então, ele é criança, tem 5 anos, adora Peppa Pig. Eu vou colocar a Peppa Pig na aula, eu vou colocar a Peppa Pig no para casa, e aí ele já vai ficar mais motivado para fazer. Ele nem vai fazer o para casa de inglês porque tem que fazer. Não, ele vai fazer o para casa porque lá vai ter a Peppa Pig, né? Então, assim, ele realmente vai ficar muito mais motivado. Tem uma aluna que é super fitness. Tivemos uma aula muito legal sobre exercícios e dietas. Que interessante! Que bacana mesmo, o teacher Renata. Nunca estive nessa situação assim. Primeiro, nem de ser fitness, né? Nem de ser fitness, nem de conseguir ser fitness, mas nem de ter um aluno assim fitness e de surgir essa coisa de ter uma aula personalizada para isso. Mas que interessante, amei essa coisa do fitness. Espaço do psicólogo. Minha paciente que realiza inclusão escolar e ela ama filmes da Disney. Utilizo as músicas para motivá-la e atividades com os personagens também. Gente, que incrível! Nossa, muito obrigada, viu, por ter compartilhado isso daqui. E aí a gente vê, olha, que não é só na questão do inglês, né? Como eu falei no início, tipo, aqui a gente tá, a maioria entre professores de inglês, mas
é o tipo de dica que dá para todo mundo aplicar. Então, muito legal essa coisa. Você sabe que a sua paciente gosta, só assiste, só assiste filmes da Disney, né? Então você já foi chamar a atenção dela, buscar essa atenção, essa motivação dela através disso. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, que bacana, né? Então, assim, acho que conseguimos entender realmente a importância disso, né? De partir desse primeiro princípio. Eu vou a partir do que meu aluno gosta, eu vou conhecer ele, vou me relacionar, vou me conectar com esse aluno e a partir disso é que eu vou motivar ele para as minhas aulas e para as atividades que eu quero proporcionar depois das aulas, né? Sejam para casa, seja um trabalho, contextualize, né? A palavra contextualização é muito importante. Mostre para o seu aluno que aquilo que você está propondo tem relação com a vida real, tem relação com a vida dele, né? Então, isso é muito legal. Traga para a realidade do seu aluno, do seu paciente, no caso, algo que ele realmente conhece, que tem a ver com o contexto social dele, com a vida dele, né? Isso é muito, muito interessante. Então, essa é a primeira coisa. A gente vai motivar os nossos alunos através daquilo que eles gostam de falar, gostam de fazer. Através desse tipo de tópico, tá? E a segunda coisa, a gente vai se fazer a pergunta: onde o meu aluno passa mais tempo? Onde o meu aluno está? Né? Onde ele passa mais tempo, seja, sei lá, fazendo o que for, mas onde? Em que lugar ele tá? Ele tá no quarto jogando, então ele passa mais tempo com jogos. Ele tá na internet, e aí vai ser pra maioria, né, gente? Principalmente nesses tempos aí de pandemia, a gente sabe como, em geral, nós, né, pessoas, meros seres humanos, como a gente tem passado muito tempo na internet, no Instagram, no YouTube. Então, assim, a gente tem que se perguntar isso: onde o meu aluno está? E a partir daí, você vai entender que você vai estar, né? Você precisa estar onde ele está, né? Você precisa trabalhar com o seu aluno a partir de coisas que ele gosta e a partir de onde ele se encontra, onde ele passa mais tempo. E aí é com isso que você vai, é nisso que você vai focar para poder realmente trabalhar e motivar, trabalhar as coisas com ele, né, os conteúdos e motivar ele para as aulas. Então, essa questão 2 de pensar onde o aluno está, eu falei que a maioria estão dos meus alunos, no caso, estão na internet. Vocês concordam com isso? Como que é para vocês, né? Me contem aqui. A maioria dos alunos de vocês, onde é que eles estão? Estão na internet também? Passam mais tempo na internet? Ou, por exemplo, não, Ana, os meus alunos, a maioria estão jogando, estão lá no Free Fire, como eu comentei no início. Então, como é que é isso para vocês? Tentem responder essa pergunta aí comigo. Onde seu aluno passa mais tempo? O Rubens já falou aqui que com certeza, né, no Free Fire. Gente, esse Free Fire é uma história, né? É uma coisa. A Alice, né, que é uma das meninas que estão fazendo mentoria comigo sobre planejamento, ela falou comigo, acho que foi hoje ou ontem, não sei, que ela fez uma aula personalizada para Free Fire. E achei bem interessante, porque o aluninho dela gostava e ele achava interessante. Ela foi trabalhando vocabulário, assim, que tá relacionado ao jogo. Você imagina, gente, se esse aluno não amou a aula, né? Se ele não saiu. Eu falei com ela, gente, que incrível. Seu aluno deve ter saído, assim, da aula tão feliz. Tipo, uhul, que incrível, quero aprender mais inglês, né? Então, realmente motiva muito. As meninas falaram na internet com certeza. Pois é, gente, a maioria dos alunos, eles vão estar na internet. E aí, essa questão da gente ter na nossa mente que a gente precisa estar onde o nosso aluno está. O que eu quero dizer com isso? Aí eu já vou linkar o terceiro passo, né? A terceira coisa aí principal para a gente motivar os alunos para a nossa aula e para estudarem depois das aulas, que é, olha, você sugerir que os seus alunos estudem por meio do Instagram e por meio do YouTube, né? E estudarem assuntos, vocabulários que realmente interessem eles, como a gente falou na questão 1, né? Na primeira coisa.
Então, por que que eu tô falando de Instagram e YouTube? Porque pra mim, na minha opinião, do que eu vejo também dos meus alunos, é o lugar que eles passam mais tempo. Gente, é o lugar que eu passo mais tempo, né? Assim, o tempo que eu fico no Instagram, se eu não tô indo no Instagram, eu tô no YouTube assistindo um vídeo de alguma coisa. E essas plataformas, elas são incríveis, né? Elas permitem, assim, que a gente use, que a gente faça inúmeras coisas com os alunos. Então, por isso que eu falei de Instagram e YouTube. Mas você vai para a plataforma, para o lugar onde o seu aluno está, né? Você vai colocar o seu foco aonde o seu aluno está, porque é você que conhece o seu aluno, né? E cada um é diferente. Então, assim, mas no meu caso, eu tô colocando aqui como principal o Instagram e o YouTube. E aí, gente, no YouTube é o seguinte. É você trabalhar vídeo na hora da aula, né? Você trabalhar vídeo, dá para fazer atividades de listening, né? Que são super contextualizadas. E tanto nessa coisa de motivar eles para poder estudar depois, é simples, mas, gente, é surreal, é muito incrível. Eu fazia muito isso quando eu tava aprendendo. Então, até coloquei um exemplo aqui também para eu não esquecer. Sabe o que eu gostava de ver, gente? Olha que coisa. Eu gostava de ver, ainda gosto, né? Agora que eu não tô tendo tempo para poder fazer. Mas eu gostava de assistir vídeo das pessoas limpando a casa, né? Sei lá nos Estados Unidos, fora do Brasil. São aquelas casas, assim, maravilhosas. E aí eu sou apaixonada com essa coisa de casa. E aí eu gostava de ver as pessoas limpando a casa. O que que eu ia fazer? Eu ia ver as pessoas limpando a casa e falando lá as coisas tudo em inglês. Gente, sugiram isso para os alunos de vocês. Não ver coisa de casa, né? Porque, né, talvez isso seja coisa de doido. Me conta aqui, gente, se eu sou doida, só eu assisto isso, o vídeo das pessoas limpando casa, ou não. Mas enfim, você vai sugerir que o seu aluno estude, né, que ele pratique o inglês através desse tipo de vídeo, né, através de vídeos que estejam relacionados aos tópicos que eles gostam. Tá? Então, no meu caso, era limpar a casa. Eu ia assistir o povo lá falando inglês, falando o nome dos produtos, e varrer, e não sei o que, e aí eu ia aprendendo, praticando vocabulário. E aí, assim, isso é você fazer uma sugestão de forma até um pouco mais geral, assim, mas você também pode ser específico, tipo assim, você criar realmente uma atividade, um exercício, criar um homework baseado nisso. Ah, você vai lá pro YouTube ter que assistir um vídeo disso, daquilo, né, de um assunto lá que esteja relacionado com o que ele goste e responder tais e tais perguntas. Então já é uma atividade, né, mais certinha, não é simplesmente uma sugestão, tipo, assiste se você quiser para praticar, mas você já está colocando isso na aula. E aí já por ser o assunto que ele gosta, por estar no YouTube, né, ser um vídeo, uma forma diferente de estar abordando ali aquele conteúdo, ele também já vai ficar mais motivado para poder assistir, tá? Para poder fazer as atividades. Então, o Rubens falou aqui: eu amo ver vídeos de pessoas reagindo a músicas. Que engraçado, Rubens. E a Gabi falou: não é doida, essa ideia é ótima. Eu amo assistir vídeos de comissárias internacionais em pernoites. Gente, isso é muito engraçado, né? E vai assim do nosso gosto mesmo. E aí eu falo da minha experiência, mas como eu já disse, você vai analisar o seu aluno, você conhece ele, você vai conversar, perceber o que que ele gosta, um assunto que seja legal de trabalhar, né? Certos vocabulários, enfim. Então, e aí você vai fazer com base nisso. Sugerir então que ele vá para o YouTube, assista vídeos de tópicos, de conteúdos que ele goste, para poder praticar o inglês aí de forma geral. Ou você cria realmente adapta uma atividade ou cria uma atividade com base nesse vídeo que você vai trabalhar com ele. Tipo, eu já sei o conteúdo o tópico, né, os temas que meu aluno gosta. Eu vou selecionar tal vídeo lá no YouTube, onde tem uma pessoa falando disso, daquilo, e vou criar uma atividade, exercícios, né, de pergunta, resposta, em cima daquilo e pedir para o meu aluno fazer. Tenho certeza absoluta que, assim, seu aluno vai ficar viciado em fazer para casa, né? Vai ficar viciado em fazer homework, não vai esquecer. Porque as chances dele realmente não esquecer quando ele se depara ali com algo que está contextualizado, que tem a ver com o assunto da vida real, um assunto que ele gosta, é muito grande. Tipo, ele não vai esquecer aquilo. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Por enquanto, não.
Deixa eu só ver mais o que eu ia falar com vocês. Olha, aí tem vários tipos de vídeos, né, gente? E, assim, por que o YouTube? Eu amo o YouTube. Mas, falando ainda dessa questão da contextualização, lá tem a vida real. Tem as pessoas mostrando como que limpa a casa na vida real. Tem as pessoas mostrando o que eu como em um dia, né? Como se fosse até, tipo, um título, assim, de vídeo que todo mundo faz. Tipo, o que eu como em um dia. E a pessoa mostra a rotina. Então, olha que ideia legal usar esse tipo de vídeo, né? Com esse tema para poder trabalhar comida com os alunos, né? Para poder trabalhar daily routine, o que é o que eu faço em um dia, o que eu como em um dia. Gente, não tem coisa melhor, né? E são pessoas de verdade ali mostrando a rotina delas. Sobre essa questão de viagem, já trabalhei bastante conteúdo com os meus alunos nesse tema de viagem. Então, tem gente fazendo tour pelos países aí afora, visitando tal lugar. Você pega um vídeo desse de tour e trabalha com o seu aluno, sabe? Dá para fazer até prova em cima disso. Já cansei de fazer lá nos cursos de extensão que eu trabalhava, inclusive no último curso, que foi o curso de extensão da Faculdade de Letras. Lá a gente elaborou uma prova. E aí o tema era essa coisa de viagens e tal. E na prova tinha o exercício de listening, que era assistir um vídeo e depois tinha que responder, né? As perguntas relacionadas ao vídeo. Mas o vídeo onde uma pessoa, uma menina, ela tava visitando. Ai, gente. Acho que algum lugar na Rússia. Ela ia, mostrava comida, os pontos interessantes. Então, tipo, olha como que isso é bem contextualizado, né? YouTube tá aí, gente, de graça para poder te ajudar a motivar o seu aluno, né? Te ajudar aí nas aulas de inglês. A teacher Renata falou assim: usei essa semana um vídeo de um vlog de uma moça indo ao supermercado e o meu aluno achou bem interessante. Gente, isso é incrível, incrível, incrível. Porque é a vida real. Olha pra você ver, parece coisa boba, né? Eu com assistir pessoas limpando a casa. Nesse caso aqui, simplesmente indo ao supermercado. Mas são coisas que, tipo, a gente trabalhando com os nossos alunos, né? Que estão ali, são aprendizes de inglês, a gente sabe que isso é super importante, é o que eles estão vendo agora no início, né? Principalmente se são iniciantes. Isso é super importante para eles de saberem, de conhecerem como é que funciona na vida real e tal. Então é realmente incrível essa coisa do YouTube, viu? De estar contextualizado. Inclusive, eu aprendi muito pelo YouTube. Eu assistia, tipo, até essa coisa, né, de vídeos sobre quaisquer outros temas. Então, limpando a casa, música, não sei o quê, enfim, esses vlogs assim, mas eu também assistia, tipo, professores que estão lá no YouTube, né, professores, tipo, nativos, que eu costumava mais assistir na época, para eu poder treinar essa coisa do sotaque mesmo, de conseguir entender, e aí eu tava ainda aprendendo, né, eu acho que eu era um nível básico para pré-intermediário, e só de eu assistir aqueles vídeos e ver que eu tava dando conta de entender o que aqueles professores estavam ensinando, eu ficava tipo assim, uhul, eu tô muito fluente, entendeu? Eu tô muito bilíngue. Eu ficava muito feliz, muito motivada. Né? Então, assim, assistir esses vídeos no YouTube, você sugerir que seu aluno assista vídeos sobre coisas que eles gostam, ou até, tipo, essa coisa que eu contei, né, de, tipo, outros professores explicando, obviamente, em inglês, falando tudo em inglês, tipo, outros conteúdos, é demais, porque seu aluno vai treinando o listening, melhora demais o listening, e ele vai conseguindo, tipo, compreender essas coisas e vai ficando muito mais empolgado, motivado, porque ele só vai melhorando, né? Ele só vai evoluindo. Enfim, né? Deu de YouTube. Deu para entender aqui como que dá para usar o YouTube para motivar os alunos. E a segunda coisa, gente, é no Instagram, que vai ser basicamente o mesmo princípio que a gente vai usar. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu peguei a garrafinha e não bebi, eu acho. Então, ó, no Instagram vai ser praticamente a mesma coisa em relação a escolher um tema que o aluno realmente goste, mas aí a gente vai ser um pouco mais específico. Então, olha, no Insta você também pode sugerir que, além de seu aluno acompanhar perfis, páginas de assuntos que ele tem interesse,
né, para praticar assim inglês de forma geral, você pode sugerir que ele acompanhe páginas, né, perfis específicos tipo assim, que são específicos para o aprendizado do inglês. Então a gente sabe que tem inúmeras páginas assim, inclusive professores aqui, né? Acho que a Teacher Renata, ela também faz isso, de ter perfis onde as pessoas dão dicas, de como aprender inglês, dicas de gramática, dicas de pronúncia. Eu queria ter anotado alguns aqui, mas assim, existem vários, né? É uma infinidade. E aí, o que custa você sugerir que seu aluno aprenda, né? Pratique a língua, porque, de novo, a gente não está partindo do princípio que o aluno passa muito tempo no Instagram, né? Então vai ser muito mais fácil para ele estudar inglês, fazer qualquer atividade que ele tenha que fazer, se ele já estiver lá na plataforma. Então, assim, sugira que ele realmente acompanhe esses perfis, que tem um intuito, que tem um objetivo realmente de ajudar aprendizes de língua inglesa. E deixa eu ver o que mais anotei para vocês, para falar com vocês. E só deles estarem fazendo isso, gente, eles já vão estar sendo expostos à língua, né? Só de estar acompanhando uma pessoa que tem um perfil lá todo em inglês, uma pessoa que é nativa, um estrangeiro, ele já vai estar sendo exposto à língua, já vai abrir o celular, né? E já dar de cara com aquilo, as palavras em inglês, enfim. A Teacher Renata, acho que fez uma sugestão, foi isso? A Lau está sendo uma referência muito grande em relação a isso. E aí tem um arroba, LauFRX. Então, olha que legal, né? De pessoas, de professores, né? Pessoas da área que estão ali, ó, produzindo conteúdo o tempo inteiro para alunos, para aprendizes da língua. E aí a gente precisa sugerir isso para os nossos alunos, porque muitos nem sabem, viu, gente? Que tem esse tanto de perfil, que dá para aprender, não só pelo YouTube, mas também pelo Instagram. Então, lembrem-se de lembrar os alunos dessas coisas, desses perfis, e façam essas sugestões, anotem os perfis legais e enviem para os alunos. E aí, olha, eu vou citar aqui uma dica, e aí, gente, eu vou seguir no script aqui, que é para eu não me perder, tá? No que eu vou falar para vocês, para eu não esquecer das coisas principais que eu queria compartilhar aqui. E aí, ó, vou contar o que eu tenho feito, né? O que eu descobri que está sendo legal para poder fazer com que os meus alunos continuem conectados com o inglês depois das aulas. Então, seja para fazer um homework, seja para ficar conectado e praticar o inglês, né, de uma forma geral. Olha o que eu tenho feito. Eu, através de uma página profissional, né? Então, no caso aqui da Teaching Teachers, eu tenho vários alunos meus que me acompanham aqui. Gente, o que eu faço? Eu sigo vários dessas páginas que eu contei para vocês, onde ensina gramática, a curiosidade do inglês, enfim, essa infinidade de conteúdo que tem aí sobre esse assunto. E os que eu acho mais interessantes, que eu sei que tem relação com aquele meu aluno, eu envio para ele no direct. E aí ele lê lá de forma super dinâmica, assim, de forma super, super legal mesmo, interessante para ele. Um post onde tá a pessoa que criou esse post tá lá ensinando como pronunciar isso em inglês, e às vezes era algo que eu tinha comentado algo que ele gosta ou não, mas que tá ali numa plataforma que ele tá o tempo inteiro, que é o Instagram. Então eu só encaminho o post pro aluno. Olha que interessante. Vocês já fizeram isso? De encaminhar, e aí por isso que eu contei, gente, de ser através de página profissional, né, pra não ter aquela coisa tipo, meu aluno tá me vendo numa página pessoal, será que isso é bom e tal. Então, assim, pra já tirar essa dúvida aí, já envia. Voltou, gente. Deu um problema aqui, foi? Voltou. Até que parte vocês ouviram? Eu acho que agora já tá ouvindo legal, né? Me mandem um ok aqui, gente, se vocês estão me ouvindo. Deu esse problema aqui, mas eu acho que já voltou. Acho que já tá ok. Então aqui também entraram a Viviane, a Lau, né? Foi a pessoa que a Teacher Renata falou. A Milene também. Então sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui compartilhando algumas ideias, algumas dicas de como motivar os alunos para as aulas e também como motivar eles para continuarem estudando depois, né, das aulas, não só naquele momento da aula, mas depois também.
Ó, falamos a questão do YouTube, que é super legal, que é super importante a gente sugerir ao aluno que pratique através do YouTube, assistindo vídeos, etc e tal, de assuntos que eles gostem. E essa coisa do Instagram, que foi a dica que eu acabei de dar, de você enviar um post, né, dessas páginas, desses perfis que ensinam inglês para o seu aluno. Né? E aí você pode conectar aquilo com o que você já trabalhou com ele, com o que você já pensou que você já sabe que tem a ver com ele. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna, eu acho que ela tem 30 anos, não sei, e eu sei que ela gosta de algumas coisas tipo de maquiagem, que ela é vaidosa, ela já me falou, tipo, na minha rotina eu faço meu skincare. Então, esses dias eu enviei um post para ela falando sobre, era Beauty Vocabulary. Então, eu falava, como que fala, não sei, batom, rímel, essas coisas assim. Tipo, olha que interessante, né? Uma forma dela ali tá tendo contato, aprender vocabulários novos, ou, tipo, continuar praticando um vocabulário que eu já trabalhei na aula com ela. É uma super dica, gente. Eu tenho feito isso com os meus alunos, eu acho que tem dado muito certo, sabe? Pelo menos eu, quando eu descobri isso, que eu comecei a fazer, eu falei assim, gente, isso é incrível, né? Uma forma de eu mandar, deles continuarem tendo contato com o inglês. Então, me contem aqui se vocês já fizeram isso. Tô aguardando vocês me contarem. Vocês já chegaram a enviar algum post, tipo, do Instagram sobre que ensina inglês, né? Um post específico para poder ensinar inglês para o seu aluno? Já chegou a fazer isso? Me contem aqui. Enquanto isso, eu vou ir vendo se tem mais alguma coisa importante que eu anotei aqui para não esquecer de falar com vocês. Olha, e o legal é que aqui no Instagram tem, assim, inúmeros tipos de páginas, né, gente? Então, tem página que vai trabalhar mais pronúncia. Eu já vi aqui umas páginas que vão trabalhar mais aquela coisa tipo de curiosidade, sabe? É incrível, é muito conteúdo legal e a gente deve, né, e pode sim compartilhar isso com os nossos alunos, para que eles continuem conectados. E uma outra forma, olha, a teacher Renata falou que nunca fez, mas que vai começar. Comece, Renata, é realmente muito interessante. Que bom que você gostou da dica. Olha, e aí a gente tem como conectar o assunto do post com a nossa aula, né? Às vezes já estava até conectado, como eu falei com vocês, tipo, eu fiz uma aula sobre tal tema, e aí depois eu fui no Instagram e enviei um post que eu achei sobre esse tema para o aluno praticar. Mas tem também uma forma, tipo, da gente fazer meio que o contrário. A gente iniciar uma atividade, a gente iniciar um homework com base no post. Então, olha, deixa eu ver o que eu anotei aqui para explicar. Enfim, eu acho que era isso. Mas, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente achou um post que fala desse assunto. Com base no post, a gente vai criar atividade. A gente vai falar assim, olha, você vai fazer uma atividade assim, assim, assim. Aí você tem que ir lá no Instagram, checar o post tal que eu te enviei sobre esse assunto, ler o post e aí depois fazer o exercício. Tá vendo? Que não fica só naquela coisa assim, do aluno ler se ele quiser, dele praticar se ele quiser, ler o post se quiser. Não, você já vai estar colocando isso como fator, tipo, importante, como se fosse um homework mesmo, e que para isso ele vai ter que ir lá no Instagram. Eu acho que vai ser muito mais leve, sabe? Mais dinâmico para o seu aluno de ter que entrar no Insta e ver lá o post que você enviou e na praticidade ele lê e faz as atividades com base nisso, sabe? Eu acho que isso é um ponto realmente bem legal de estar onde o nosso aluno está. Rubens falou que fez isso ontem, depois de muito tempo se fazer. Que incrível! Gente, eu tô fazendo isso demais, demais. Eu acho que tem dado muito certo, tá? Então, olha, enviar o post e pedir que o aluno, era realmente isso que eu ia falar com vocês, ó, pedir que o aluno coloque em prática, né, o que ele aprendeu através do exercício ou da atividade dada como homework. Então, é uma super dica também. E aí eu vou pedir para vocês deixarem aqui sugestões para a gente compartilhar, né? Então já peguem caneta e papel, porque dependendo da sugestão que o outro colega der aqui, a gente consegue descobrir que perfis são esses, né? De professores que estão aqui no Instagram publicando conteúdos para ensinar inglês.
né, para aprendizes aí da língua inglesa. E vamos fazer essas sugestões? Gente, eu queria muito ter anotado alguns. Eu acho